Está começando agora o programa Arquibancada Caipira com Mário Casimiro, Rodrigo Seixas e Diego Pérez. Está começando mais um programa Arquibancada Caipira, o nosso podcast sobre o futebol alternativo. E hoje a gente vai falar de Copa Paulista, tem o Falcão muito bem na Copa Paulista, semifinal. Vamos falar também de Campeonato Amador do Estado. FAC e Bandeirantes empataram em 0-0 o primeiro jogo da final. E vamos falar também de Série B, quadro no baú com o jogo entre São Paulo e Portuguesa, Campeonato Paulista de 75. São Paulo foi campeão após uma vitória e uma derrota. Agora a gente começa o nosso podcast. Amador do Estado. Vamos começar falando do Amador do Estado. O Bandeirante conseguiu um bom resultado fora de casa, empatou lá em Bragança em 0-0 no domingo de manhã e parece o time favorito agora a ser campeão. E jogou melhor que o Ferroviário, apesar do fato de estar jogando em casa. O campo também não ajudou nada no jogo, porque choveu e lá o campo fica meio encharcado, fica bem pesado. Mas foi um jogo bom, apesar do 0-0 foi um jogo bom, as duas equipes com muita vontade, muita raça, chances de gols poucas. Teve uma bola na trave do Max, do Ferroviários, o Bandeirante chegou com perigo também, o Ricardo, goleiro do FAC, que aliás é treinador de goleiros do Bragantino, foi muito bem na partida. Mas o Bandeirantes jogou um pouco melhor, teve um pouco mais de volume e consegue um empate interessante para o jogo de volta lá em Brodowski. Comemorar que não teve nada de imprevisto no jogo, aconteceu tudo bem, né? Então, nessa competição que teve vários problemas, sim, né? Então, comemorar também que teve jogo, né? É que chegou na final as duas equipes favoritas e as duas equipes mais profissionais, né? Mais estruturadas, assim, que também. Mais investem e questão de estrutura tava legal lá. Tive a oportunidade de estar cobrindo esse jogo e foi bem interessante. O Bandeirante tem dois jogadores, os dois volantes, o primeiro e o segundo volante, são muito bons, a nível de profissional mesmo, que é o Wellington, capitão, camisa 27, e o camisa 7, o Everton, que aliás também já jogou no Ferroviários. Eles tomaram conta do jogo, daqui a pouco a gente vai ouvir o técnico do FAC, o Sérgio, falando, e ele enaltece os dois jogadores dos Bandeirantes, porque eles tomaram conta do jogo. O FAC não conseguia jogar muito. O Henrique Coelho, que vem sendo destaque da competição, não conseguiu jogar, perdeu gols que geralmente não perde, mas foi um bom jogo e tudo em aberto para o segundo jogo lá em Brodowski. Pelo que foi o primeiro jogo, acho que o Bandeirantes tem um pouco mais de chance. Se o Ferroviários tem o Henrique com 7 gols, o Bandeirantes tem o Cleverson, que também tem 7 gols. Pode ser uma disputa também na final para quem ver quem é o artilheiro, né? Se algum deles fizer um gol, vai acabar virando artilheiro do campeonato, que também está na reta final, como quase todos os campeonatos no Brasil. Se os dois times têm algo em comum, é o estilo de formação tática, né? Os dois jogam com 2 pontas e um centroavante. E os 2 pontas do Bandeirantes eu acho que se sobressaem um pouco sobre os dois do Ferroviários, que são mais rápidos. Um deles é o Maurílio, né? Sim. Que tem 5 gols também. 5 gols. São mais incisivos, fazem ali o facão, aquela bola na diagonal e chegam com mais perigo. Já os do FAC são bons, o Mosquito e o Max, que entrou no segundo tempo também, mas não são tão incisivos assim, jogam mais para trás do que mais direto. Então vamos terminar esse nosso bloco do Amador do Estado escutando primeiro os jogadores que eu entrevistei na saída de campo. São eles o Toby, capitão do FAC, zagueiro, e o centroavante Henrique Coelho. Depois o Wellington e o Everton, os dois destaques da partida, a primeira partida da final do Campeonato Amador do Estado. Tô aqui com o capitão do Ferroviário, Toby. O que faltou pro FAC hoje? Um jogo muito equilibrado, o empate permaneceu nesse jogo de ida da final contra o Bandeirantes no Amador do Estado. O que faltou pro Ferroviário? Por que não chegou o gol? Nosso time se equiparou na pegada, né? Porque hoje, tecnicamente, no meu modo de ver, não foi um grande jogo, né? Acho que faltou bastante, tecnicamente, um pouco da nossa equipe, mas pegamos uma grande equipe também, tem que valorizar. Dentro da nossa casa a gente não queria empate, né, porque nós vencemos todos os jogos. Mas da mesma forma que eles vieram aqui buscar o empate, nós temos condições de ir lá, respeitando a equipe deles, mas buscar uma vitória. Porque para nós o que interessa é a vitória, até porque para ser campeão precisa vencer. Então é focar, treinar, ver o que foi feito de errado nesse jogo de hoje, para que na semana que vem, no sábado, a gente possa chegar lá diante dele, respeitar a equipe deles, mas fazer um grande jogo e, se Deus quiser, buscar a vitória. Você já tem uma ideia, um pensamento do que pode ser feito de diferente no jogo de volta? Sim, acho que tecnicamente, como eu falei, nosso time não rendeu o esperado, então nós temos que melhorar a nossa técnica, até porque nosso time do meio para frente é um time muito técnico, então acho que a qualidade
No último passe, nós pecamos um pouco hoje devido às condições, né, do jogo, mas eu tenho certeza que nós vamos melhorar isso e na semana que vem o último passe é o que precisa, nós vamos melhorar. O campo um pouco encharcado, meio um pouco esburacado, você acha que isso pode ter atrapalhado um pouco na qualidade ofensiva do seu time, já que faltou o gol, o Fak chegou algumas vezes, teve uma bola na trave com o Max, o campo atrapalhou a partida? Olha, não é desculpa, mas é claro que atrapalha. Você pega o Mosquito, por exemplo, que é um jogador muito rápido, não consegue ficar de pé, o Max, mas aconteceu para eles também, né? Então a gente sabe que o que faltou hoje, nós vamos colocar em prática na semana que vem para que nós possamos aí superar todas as expectativas e vencer lá. Tô aqui com o centroavante do Ferroviário, destaque nos jogos passados, o Henrique Coelho. Henrique, o que faltou hoje para a equipe do FAC? Vocês tiveram algumas oportunidades, mas a bola não entrou. O que faltou e o que mudar para o jogo de volta lá em Brodowski? Cara, acho que faltou um pouco mais de atitude. Nosso time foi bem. No primeiro tempo a gente não conseguiu jogar devido ao campo, mas no segundo tempo a gente conseguiu encaixar alguns contra-ataques e teve algumas oportunidades. Hoje o goleiro deles foi muito feliz em algumas defesas e em outro momento a gente não teve a felicidade de fazer o gol. Mas agora vai trabalhar essa semana forte para tentar mudar alguma coisa para o próximo jogo lá. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas não é impossível. Podemos sair de lá com o título normalmente, como eles vieram aqui e deram trabalho pra gente, a gente pode ir lá e conquistar o título dentro da casa deles. Hoje você não conseguiu concluir em gols algumas jogadas que naturalmente você faz. Foi um dia atípico, foi um dia que as coisas realmente não deram certo? Cara, nem sempre a gente vai estar num dia inspirado. Algumas oportunidades eu finalizei bem, o goleiro foi bem, mas eu acho que nosso time finalizou bem. Eu acho que hoje a felicidade foi do goleiro deles. Não podemos tirar o demérito deles. Ele é um bom goleiro e a gente conseguiu finalizar bem, mas só que infelizmente hoje ele estava no dia dele e a gente não estava no nosso dia inspirado. Confiança é a palavra para o jogo de volta? Com certeza, nosso time tem qualidade, sabe que a gente chegou na final não foi à toa. Temos uma equipe de muita qualidade e a confiança um passa para o outro sempre, não importa o resultado ou não. A gente vai ter sempre a confiança do treinador e da diretoria. E agora ir sábado lá e conquistar o título. Não tem outra opção. Tô com o Wellington, o capitão da equipe do Bandeirante. Wellington, um bom jogo do seu time aqui hoje, um jogo muito equilibrado, mas vocês conseguem esse empate no primeiro jogo da final do Amador do Estado. Qual foi o ponto positivo da sua equipe e o que fazer no jogo de volta? O ponto positivo é que não saímos com a derrota, né? Não que seja um bom resultado, mas a gente está jogando em casa, buscamos a vitória, mas não aconteceu, mas em casa vamos em busca da vitória. O campo aqui hoje um pouco encharcado, um pouco esburacado, atrapalhou no rendimento da partida? Não, realmente estava muito pesado, mas estava pesado para os dois, né? Não foi só para a gente. Eu acho que se estivesse seco seria bom para o jogo em si, apesar que não foi um jogo ruim, mas campo muito pesado, difícil de trabalhar a bola, mas graças a Deus deu tudo certo, não saímos com a derrota. A gente veio buscar a vitória, mas não aconteceu. Agora trabalhar na semana para poder chegar em casa e fazer o resultado. Valeu, Wellington. Obrigado. Vou conversar aqui também com o Everton, camisa 7 da equipe do Bandeirantes, fez um grande jogo. Everton, qual foi o ponto positivo da equipe aqui hoje e o que você acha que poderia mudar para a partida de volta? Cara, acho que o ponto positivo aqui hoje nesse jogo, né, eu acho que foi a gente não se omitir em jogar. Por mais que estivéssemos jogando fora de casa, a gente tem sempre o intuito de estar jogando, também ditando o ritmo do jogo, assim como a equipe do FAC também faz, né? Uma equipe bem qualificada e também joga e deixa jogar. Então acho que o ponto positivo foi esse. Eu acho que para melhorar em casa nas finalizações, né? O último passe e finalizar bem ali, que a gente chegou umas 3, 4 bolas dentro da área. Infelizmente a finalização não foi boa. Mas acho que é aprimorar a finalização e um pouquinho mais de atenção na marcação para não acontecer sufoco ou surpresas em casa, é isso. Vocês vieram, conseguiram um empate, o pensamento era esse mesmo? Ou foi uma surpresa essa partida tão equilibrada, o FAC não chegou tantas vezes? Foi um jogo muito equilibrado, mas com poucas chances. Vocês gostariam de sair daqui, claro, com uma vitória, mas o empate tá de bom tamanho pro Bandeirante? Cara, sinceramente falando, a gente veio buscar a vitória, né? Como a gente joga sempre fora de casa, a gente vai buscar a vitória. Nós sabíamos que ia ser difícil o jogo, sabíamos que o resultado seria 2, ou o empate ou a vitória. A derrota a gente não contava com isso. Sinceramente falando, a gente veio aqui para ganhar o jogo, não contava com a derrota.
caso poderia ter acontecido, o fato teve algumas oportunidades, mas a bola não entrou também. Mas a gente buscou a vitória o tempo inteiro. Acho que foi isso o diferencial do time hoje. Então tá aí os personagens da partida. Vamos ouvir agora também a análise do técnico Serjão, técnico do FAC, e depois conversei também com o Robson, técnico do Bandeirante. Serjão, empate 0-0, primeiro jogo da final. O que tirar de positivo e o que precisa melhorar no time do FAC para o jogo de ida lá em Brodowski? 0-0, um jogo de dois times grandes, né? Não é à toa que os dois chegaram na final. A gente conhece a qualidade do time deles, né, de hoje, jogadores que jogam junto há mais de 5 anos, né? Todos esses jogadores, a maioria é do Corinthians, de São Paulo, de São Bernardo. Então a gente já sabia a referência de cada jogador, estudamos o time deles. Primeiro tempo meio tumultuado, porque o campo estava meio pesado, algumas investidas deles, algumas nossas, mas não trouxe resultado. Eu achei que o time ficou muito apático na marcação, esperou muito, e a gente tinha combinado de subir um pouquinho mais essa linha, para não deixar o Everton sair com a bola jogando. Segundo tempo fomos pro vestiário, arrumamos. Acho que o segundo tempo foi intenso também, quem gosta de futebol viu isso. O time se comportou melhor, o time criou várias situações de gol, 2 bolas na trave, e eles conseguiram também ter um volume no segundo tempo também. Mas é assim, a gente não esperava outro jogo, a gente esperava um jogo truncado, com qualidade, e foi o que aconteceu. Você citou o Everton e o Wellington também, os dois fizeram uma boa partida hoje aqui. Faltou um pouco de volume para o FAC no meio campo para parear ali com os dois volantes da equipe do Bandeirantes, que foram muito bem na partida e meio que tomaram conta ali do meio campo no jogo. Os dois têm situação de jogo que eles arrastam essa bola aqui para frente, né? Eles conseguem sair jogando, os dois. Acho que perdemos um pouquinho com o Zóio, porque o Bitinho vinha sem ritmo de jogo. E quando o Bitinho tomou aquele cartão amarelo lá, justo, que ele deu um carrinho no comecinho, aí o Bitinho já começou a não pegar mais. O Bitinho só cercava. E aí eu vi que no segundo tempo eles comentaram que ia jogar em cima do Bitinho para tirar o Bitinho. Foi aí que eu pus uma madeira, aí deu um corpo maior, deu uma vida maior dentro do campo ali na pegada. Mas a gente tem todas as condições para ir para lá e reverter a situação. Até porque em 2014, quando eu era treinador do FAC, a gente empatou 1-1 com Ponta Linda. E eu ouvi muita gente falando que o campeonato tinha sido jogado fora. E a gente viajou para lá querendo, motivado, né, junto com o patrono, junto com a diretoria, e a gente trouxe o título de lá. O porquê não de acontecer de novo, né? A gente está com um time bom, tem qualidade, vai voltar o Zóio, volta o Lucas, contusão, e a gente vai usar o que tem de melhor lá. Se o melhor for esse, a gente volta com o título. Mas eu volto a falar para vocês, os dois times é qualidade, então tá aberto, sabe? Eles estão indo felizes com 0-0, a gente não está feliz com 0-0 porque teve situação de gol, mas é um jogo que a gente tem que encarar como um jogo de decisão e chegar lá e reverter tudo. Faltou um pouquinho de sorte também, porque a gente viu uma bola na trave aqui do Max, uma bola que praticamente já estava ali quase dentro do gol e não entrou. O Henrique também perdeu algumas oportunidades, como não é acostumado a perder. Faltou um pouco de sorte pro FAC também aqui nesse jogo de ida? Eu costumo falar que a sorte não acompanha sozinha, né? Ela acompanha com a competência, né? Então acho que faltou um pouquinho de competência também. Só sorte não, faltou um pouquinho de competência. Teve situação aí que naquela bola do Mosquito, que ele jogou pro Henrique, se ele dá um carrinho, ele fazia o gol. E dava para dar o carrinho. Então, é hora que você tem que se jogar na bola, é uma decisão, tem que dar um pouquinho a mais. Mas os meus jogadores estão de parabéns, é um time que eu acredito, é um grupo que eu acredito. Eu tenho 26 jogadores lá inscritos, posso aproveitar quem eu quiser ainda. Vou conversar direitinho essa semana com todo mundo e ver quem está um pouquinho abaixo, cansado, e a gente traz o pessoal de lá. Pra gente encerrar, dentro de campo, taticamente, individualmente, você viu alguma coisa hoje aqui, analisou alguma coisa que deve ser mudada para o segundo jogo? Eu arrisquei um pouco, né? A hora que eu coloquei 3 atacantes, 2 de lado e uma referência. Eu arrisquei e fiquei só com meia flutuando, porque aí eu achei que era um modo de segurar um pouco eles lá também, que eles estavam vindo com tudo. E foi isso que aconteceu. E a gente criou situação de gol, né? Agora lá a gente tem que ir com o regulamento embaixo do braço também, tem que ser inteligente. Eu não posso ir com 3 atacantes lá. Tem que fazer um jogo parelho. E assim que der uma situação pra gente adiantar um pouquinho o time, a gente vai adiantar. Mas é um jogo que
está aberto, a gente tem todas as condições de ir lá e ganhar o campeonato lá, como eles também têm. Mas a gente está muito motivado, eu sei o valor do meu time, eu sei o que eu quero para sábado e a gente vai lá e vai buscar o caneco para Bragança Paulista. Estou aqui com o técnico Robson da equipe do Bandeirante. Robson, o empate no jogo de ida da final da Amador do Estado, você vê como positivo o resultado aqui em Bragança? Não foi um resultado até que certo ponto natural pelo jogo que foi. Os dois times criaram muito, mas pela qualidade dos dois times fica em aberto, né, o último jogo, né? Do mesmo jeito que a gente tem condições de vir aqui e ganhar, eles também têm condições de ir lá e ganhar, então fica em aberto. Mas pra nós não foi mau resultado, né? Não foi, porque a gente jogou, não ficou se defendendo, isso que foi o mais importante, né? Não veio só pra se defender e não foi o 0-0 não foi de mal a pior, não. Como você falou, um jogo muito equilibrado, as duas equipes disputando bastante e se entregando bastante, mas não tivemos tantas chances de gol. O que faltou e o que você pode mudar na sua equipe para o jogo de volta lá em Brodowski? Então é assim, aqui final e ainda final com 2 jogos, às vezes não dá para arriscar tanto, porque às vezes você arrisca, você tomar 1-2 gols, aí fica difícil pra você voltar. Então por isso que eu achei que o jogo foi meio truncado, mas por causa disso também. E o campo também, infelizmente, ontem choveu muito, o campo estava um pouco pesado, então naturalmente a gente sabia que ia ser jogo mais de contato, né? Mas tá bom, se cuidar na semana, ver o que a gente pode melhorar, pra gente tentar fazer um belo jogo lá em casa. Bom, vamos falar agora de Copa Paulista, porque o Falcão Atibaia tá na semifinal da Copa Paulista. Que ano da Atibaia? Atibaia continua fazendo história, né? Agora já era inédito classificar da primeira fase, já era inédito chegar nas quartas, agora é inédito chegar na semifinal. Então a Atibaia chega aí, vai jogar contra o Votuporanguense, que já tinha sido adversário na fase anterior, né, na segunda fase de grupos, e faz uma fase bem curiosa, né, com a Atibaia, Votuporanguense e Red Bull, Ferroviário, né, desses 4 times, o Ferroviário é de 1950, mas os outros 3 times são de 2005 Atibaia, 2009 Votuporanguense e 2007 o Red Bull. É uma nova era no futebol, talvez? E é legal surgir times, né, porque é triste também algumas equipes mais tradicionais jogando nem Série D mais, né? Jogando Copa Paulista só. A Portuguesa, né? É triste, mas essas novas equipes que surgem também é legal. A RB Brasil há um tempo já que tá disputando, jogou Série A de Campeonato Paulista. É que assim, eu acho que quando você é profissional, você larga muito na frente em relação aos outros times no Brasil, porque você tem muito time aqui no Brasil que não tem nada bem estruturado, não tem dinheiro também, então assim, se você tem um pouquinho de grana e é estruturado, você consegue ir pra frente. Questão de gerenciar o futebol anda pecando muito aqui no nosso país, né? A gente vê cada escândalo, cada coisa que acontece que não dá nem pra gente falar direito, né? Porque a gente não tem tanto embasamento, mas é escancarado que é mal feito as coisas, né? Sim. Mas o Atibaia então chega à semifinal, joga no dia 10, sábado, contra o Votuporanguense, primeiro jogo no Benitão, casa do Atibaia, no Rio Claro, 11 da manhã. Mudou a casa durante a competição. Casa entre aspas, né? Porque o Atibaia não tem casa mais há um bom tempo, né? Ele saiu de Dayatuba, foi jogar agora em Rio Claro. Pra jogar Série A2, né? E o Taubaté foi eliminado pelo Votuporanga, né? Votuporanguense. E é um bom time esse time do Votuporanguense. Ele tem o técnico Rafael Guanais e ele tem 37 anos, é um técnico novo, parece que monta um time bem ofensivo, assim, um time que não teve muita dificuldade para passar do Taubaté até. Foi tranquilo, então é um time que acho que é muito complicado para Atibaia, acho que é muito mais difícil que era o Olímpia. E que na primeira fase a gente até falava, né, que era o time que mais, não que jogava parecido com o Atibaia, mas que mais dava pega com o Atibaia mesmo, né, que jogava bonito, a gente citava nos programas e não teve muita dificuldade não, apesar de perder o segundo jogo. O Taubaté, o primeiro jogo em casa, ganhou de 4-2. Então por isso tava tranquilo. O Red Bull também conseguiu passar pelo Mirassol, na volta teve algumas expulsões, mas o time foi bem, conseguiu classificar. E o Ferroviário, que parecia o time mais forte, o atual campeão, e no ano anterior, ser campeão também chegou à final, mas só ganhando os pênaltis no Novo Horizontino, né? Tudo bem que são 2 times da Série A1, o Red Bull também é da 1, assim como o Mirassol, mas assim, o Ferroviário mostrou dificuldades contra o Novo Horizontino e agora vai ter contra o Red Bull. Não sei se o Ferroviário chegar na
final pelo terceiro ano seguido, não. O Red Bull classificou jogando fora de casa, né? Empatou o primeiro jogo em casa e no segundo jogo contra o Mirassol ganhou de 3-2. O Mirassol que era um time chato também, um time bom. Sim. E o Red Bull aí conseguiu a classificação jogando contra a Ferroviária. Vai ser um jogo difícil, interessante. A impressão que dá é que conforme vai passando os anos, os times menores vão dando cada vez mais importância e os grandes cada vez menos importância para a Copa Paulista. Sim. Porque esse ano só o Santos participou e com um time super alternativo que não conseguiu fazer nada. Ficou eliminado no grupo do Bragantino, que também jogou com o super time em reserva e perdeu praticamente todos os jogos. Então assim, eu acho que as equipes mais fracas vêm dando mais importância para a competição, até porque tem uma vaga na Série D que o Atibaia sonha muito em conquistar essa vaga, porque nunca disputou divisão nacional. E isso também faz com que os outros times que já tem um calendário cheio, já tem muita coisa para fazer, não se importa com essa competição e nem coloca time. E no caso, o Atibaia foi campeão, ele joga a Série D, o Atibaia vai escolher a Série D, mas se ele não escolher a Série D, ele pode escolher a Copa do Brasil, no caso, né? E o segundo colocado fica com a competição que sobrar, se eu não me engano. Sim, daí, dependendo do caso, para qualquer um é bom e a Copa do Brasil dá muita grana. Então, assim, mesmo que você jogue um jogo que seja, assim, se você classificar nesse jogo, você vai ganhar uma grana muito boa. Para time desse tamanho, A Copa Paulista é legal, é uma competição bacana e que bom que o Atibaia tá bem, né? A gente falou do jogo do Atibaia, que vai ser no sábado, 11 da manhã, o jogo do RB contra a Ferroviária vai ser também de manhã, mas só que no domingo, às 11 horas, lá no Moisés Lucarelli, e os dois jogos vão ser televisionados. A Fox Sport vai televisionar os dois jogos. Eles já fizeram isso no passado, mas assim, mostra que a competição tem um apelo, né? Porque tem uma TV que quer comprar os direitos para passar a fase decisiva da competição. Bom, vamos dar uma passadinha agora na Série B, porque tem times paulistas e tem time paulista ainda brigando por classificação para a Série A. E esse time é a Ponte Preta que nessa terça-feira conseguiu mais uma vitória, 1-0 sobre o Boa Esporte, e rebaixou o Boa Esporte, a Ponte Preta. Mas a Ponte está com 53 pontos e o Avaí, primeiro time dentro do G4, está com 57 pontos. Ainda faltam 3 rodadas? 3 rodadas para o time da Série B. Dá pra Ponte Preta. É difícil, mas ainda dá pra Ponte. O ano da Ponte Preta é um ano bem esquisito, né? Mudou muito de técnico, viu vários momentos. Agora o técnico é o Gilson Kleina. Tá jogando num 4-2-4, que parece aquele 4-2-4 que o Corinthians usava, sabe? Que é mais o 4-2-4-0, porque não tem nenhum atacante. É um time meio diferente, assim, às vezes. O Thiago Real tá voltando a jogar mais, assim. É um time que cresceu um pouco com o Gilson Kleina de novo. Não sei se vai ser o suficiente para conseguir a classificação, porque já tá longe. 53 pontos para 57 não é tanto, mas assim, falta pouquinho, né? Então não dá para saber. O Londrina vem bem. O quarto. Além do Londrina, briga com o Avaí. Londrina é o quinto. É o quinto. O quarto é o Avaí. E o Avaí tem uma sequência difícil, porque pega na próxima rodada o Fortaleza. O Fortaleza tá um empate do título, então quer ganhar logo. E depois pega o CSA, que tá brigando também lá, já tá classificado quase também pra Série A. Tá, tem 58 e tá bem próximo de classificar. Porque assim, né, o segundo ao quarto é a diferença de um ponto, né, 58 para 57. Mas da Ponte e Londrina estão um pouquinho mais longe. E são os dois times que acho que vão brigar para tirar os de cima. O Atlético Goianiense tem 52, mas não sei se consegue. É bem difícil pra Ponte, mas quem sabe, né? E essa Série B tá muito legal, né? Você pega os times, o Fortaleza que já subiu, o CSA, time de Alagoas, jogar a Série A e os dois times jogaram na Série C do ano passado. Sim. Sabe, os dois fizeram a final do campeonato passado, imagina os dois ficarem primeiro, segundo. É muito curioso. É muito difícil não ficar, né? O Goiás tá ali também na terceira. Esse ano que tem um Operário que subiu da B pra C, né? Foi campeão. E agora vai subir pra B, foi campeão de novo. E tem o Inter que tá entre os 4 do brasileiro também, tem segundo agora. Esses times que estavam jogando nas divisões de baixo estão ficando tá fazendo bem, né, pra galera. O artilheiro do campeonato na Série B é o Dagoberto, aquele mesmo, Dagoberto, tá no Londrina. Faz parte do time que vem bem também, né? O time que tem alguns jogadores conhecidos, assim. O ataque do Londrina já foi o ataque de São Paulo. Sim. Dagoberto e Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro que depois ele teve uma fase difícil com depressão e tudo mais, mas voltou nessa Série B jogando muito bem. O goleiro é aquele Wagner que era do Palmeiras e do Avaí. Foi muito bem no Avaí, né?
Uma vez ele deu uma declaração chorando quando a Avaí subiu pra Série A, daí o Palmeiras contratou ele. No Palmeiras não teve muita chance, Não. né? Mas é bom goleiro. E o Dagoberto lidera junto com o Lucão do Goiás. O Goiás está em terceiro e fazendo uma boa campanha também, né? O Goiás é ping-pong. Sobe, desce, sobe, desce. Mas tá sempre participando. Tá sempre participando. E o vice-artilheiro é o Gustavo Henrique, o Gustagol. E o Corinthians eu acho que já vai querer ele de volta aí pra Série A, ainda mais que o Corinthians não tem centroavante. Que ano, né, de trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza, depois de ser muito criticado pelo que fez o São Paulo, conquistando esse acesso aí de forma precoce na Série B. O São Paulo ele pegou o time muito no meio, assim, muito de cara. E teve bons momentos. Sim. Que nem o jogo contra o Palmeiras, ele vai lá ganhando o Palmeiras 2-0. O Prato e o Luiz... Quem que marcou o segundo gol desse jogo? Eu não lembro agora, mas assim, boa parte do time que ele montou foi saindo todo mundo logo depois, porque o São Paulo vendeu vários jogadores por muito dinheiro. Vendeu na mesma leva, né? O Luiz Araújo que marcou o segundo gol. O Thiago Mendes, daí vendeu o Davi Neres, que estava começando muito bem. E o que aconteceu foi que ele teve que montar o time todo do zero. Daí ele perdeu alguns jogos e mandou ele embora, como acontece em todos os times do Brasil. Então assim, o problema dele foi esse. Agora que ele teve mais tempo, quis se arriscar, entre aspas, em sair do conforto de pegar um time que já conhecia, pegar um time do Nordeste diferente, né? E foi crescendo, não foi campeão do campeonato estadual, o que podia ter ferrado a vida dele, né? Perdeu pro Ceará, mas ele conseguiu aguentar. Ceará, né? Mas sei lá, né? Você sabe como é, né? Você sabe como é o Brasil, né? Daí ele aguentou, monta um time legal, um time ofensivo, que tem muitas alternativas, né? É o estilo de jogo do Rogério, né? Desde o começo é um time que tá na ponta e, assim... Faz muitos gols, né? Faz muitos gols. O Rogério era goleiro, mas é um cara que gosta de ir pro ataque. Sim. Pro ataque. Ele sempre foi assim. Sempre foi goleiro e que gostou de gol, né? Gostava sempre de goleiro fazer gol. Que queria ir pro ataque. Ainda na Série B, o Guarani tá em nono. Não vai fazer mais nada na Série B, vai continuar ali. O São Bento tá em décimo. O São Bento que na última rodada, uma vitória expressiva contra o Curitiba, 5-2, jogando em casa. E o Oeste está em 13º, o Oeste também que não vai fazer mais nada. A gente fala que 45 pontos tira o time do rebaixamento, faltam. Até porque tá quase definido já os que vão cair, né? Só o Boa Esporte já caiu, mas o Sampaio Corrêa tá batendo na trave e a Juventude também. O Paysandu ontem ganhou com gol no último minuto, por pouco já não caiu ontem, então assim... Vai depender muito de ganhar do CRB, de passar o CRB, né? Porque tem 41 ou talvez o Criciúma, mas assim, eu não acredito vai conseguir não, acho que vai acabar caindo o Paysandu. Pode ser que caia o Paysandu. Pode ser que caia esses 4, né? Que estão. Os 4 que já estão lá. Sim. É que o Paysandu é um time muito grande também, então sim. Se pegar um embalo aí nesses 3 jogos restantes, é capaz de ficar. Ainda está um pouquinho disputado, não tão quanto disputado entre Londrina e Avaí, né, para ver quem sobe, mas está disputado. Quadro no baú. Agora vamos falar do quadro no baú, né? Hoje a gente vai falar de um jogo de 17 de agosto de 1975, a final do Campeonato Paulista daquele ano. A gente fala do segundo jogo, que a Portuguesa venceu por 1-0 o São Paulo. O Denés, o primeiro jogo tinha sido vencido pelo São Paulo com o gol do Pedro Rocha. O São Paulo foi campeão porque venceu nos pênaltis por 3-0. O Pedro Rocha, o Serginho Chulapa e o Chicão marcaram pelo São Paulo. E a Portuguesa, que perdeu todos os pênaltis, perdeu com Dicá, Wilsinho e Tatá. O jogo foi no Morumbi. As duas partidas foram no Morumbi, né? E o público nem foi assim tão grande pra época, né? 23 mil no primeiro jogo e 57 mil no segundo. 2 jogos, né, bem equilibrados pelo jeito, porque o São Paulo ganhou o primeiro jogo, a Portuguesa ganhou o segundo e nos pênaltis. Eu não sei o que acontece, né, a galera fala que pênalti é fácil, o jogador de futebol bate pênalti a carreira inteira. Só que chega na hora, a gente viu isso recentemente com o Bahia contra o Atlético Paranaense na Sul-Americana. Tem a Copa América de 2011 do Brasil, né? O Brasil, o melhor batedor do Brasil bateu lá na Lua. E depois ele volta pensando naquele pênalti e bate de cavadinha naquele jogo contra o Flamengo e Santos, que é logo na sequência ele chega e bate de cavadinha e perde pior ainda. Então assim, pênalti é complicado. Pênalti é complicado. E lembrando que o Valdir Pérez é muito importante nessa história, porque o Valdir Pérez ele não só pega, como ele provoca demais os caras. 2 anos depois, em 77, o São Paulo foi campeão brasileiro e ganhou do Atlético Mineiro, que foi vice invicto.
O jogo foi pros pênaltis, o São Paulo foi campeão nos pênaltis, e o Valdir Pérez provocando todo mundo, pegando pênalti também, mas ele acabou fazendo com que os jogadores chutassem pra fora. O São Paulo foi campeão, ganhando de um time invicto, né? O Valdir Pérez é um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, com uma história no São Paulo também muito grande, né? O São Paulo tem essa sorte com o goleiro, né? Teve o Zete, teve o Valdir, o Rogério. Então, e ele é muito marcante com pênalti, né? Você sabe que o Paul Bright, né, ele perdeu 2 pênaltis na vida dele, né? Que na verdade é o mesmo pênalti, porque ele bate 2 vezes e o Valdir Pérez pega as 2 vezes. Então assim, era um cara muito bom de pênalti. Qual que era o time do São Paulo, Diego? Bom, o São Paulo tava com o Valdir Pérez no gol, Nelson, Paranho, Samuel e Gilberto Sorriso formavam uma linha defensiva, meio campo com o volantaço Chicão, Pedro Rocha, Maestro e o Terto. No ataque o Muricy Ramalho, ele mesmo, Serginho Chulapa e o Zé Carlos, que ataque do São Paulo, e o técnico era o José Poi, que foi jogador de São Paulo também. O time da Portuguesa vinha com o goleiro Zacão, Cardoso, Mendes, Calegari e Santos, Badeco, Dicá, Antônio Carlos, Enéas, Tatá e Lucinho. Era o time do Otto Glória. 2 grandes times, né? O São Paulo tinha um timaço, né? Valdir Pérez, Pedro Rocha, Chicão, Muricy, Serginho Chulapa. O Chulapa foi artilheiro desse campeonato com 22 gols, assim, era um timaço do São Paulo. O Chulapa era incrível, né? A vontade de fazer gol que ele tinha, era um centroavante muito forte, muito raçudo, e que da onde chutasse, o chute ia sair perigoso. Ele era centroavante nato. A gente tá numa carência agora de centroavante, né? E antigamente tinham tantos centroavantes, e o Serginho Chulapa, sem dúvida, era um dos melhores da época. E a Portuguesa também tinha um timaço, né? Ela vinha... Em 73 a gente já falou desse jogo, né? O jogo que o juiz erra a contagem dos pênaltis, né? A Portuguesa é campeã, junto com o Santos. Mas, assim, o time seguiu forte, né? Em 75 tinha alguns outros jogadores, né? O Enéas é o maior artilheiro em campeonatos brasileiros com a Portuguesa, né? Ele tem 46 gols, é um número muito expressivo. Ele teve o trágico acidente, né? E morreu só com 34 anos, né? Então é um cara que teve uma vida muito curta, mas que jogou muita bola. A Ponte Preta que não tem muita sorte com os ídolos, né? Os ídolos acabam morrendo cedo na Portuguesa. A gente lembra, na hora que fala, a gente já lembra do Denner, né? Que tinha tudo para ser um craque do futebol brasileiro, acabou morrendo muito cedo. O Enéas ainda fez sua carreira, né? Deu pra ver ele jogar. Deu pra ver jogar. O Denner a gente já não viu jogar. E o Otto Glória, a gente já falou isso, mas um técnico que pouca gente lembra, né? E tão importante, fez carreira fora do Brasil também. E que com a Portuguesa fez quantas temporadas seguidas em alto nível? Umas 4, 5? Ele ficou de 73 até 77 na Portuguesa. Ele ficou muito tempo e por todo o tempo que ele teve no time, foi um bom time, né? Um dos auges, né, da Lusa. O Otto Glória, ele foi técnico do Atlético de Madrid, do Sporting, do Porto, do Olympique de Marseille, da Nigéria, do Monterrey, da seleção portuguesa. Assim, ele foi em quase tudo. E no Brasil foi do América, do Rio, do Grêmio, do Santos, do Comercial, do Vasco. Assim, é um técnico assim que marcou história no futebol brasileiro. Um dos melhores, sem dúvida nenhuma. Agora você vê e ouve os gols narrados na voz de Osmar Santos desse jogo de 1975. Até o próximo programa. Até mais. Recebe, domina, levanta, tentando o Serginho, ajeita a jogada para Roça, boca da Botija, tentou fugir, Roça, fechou, Muricy com raiva, vai rasgando, Tertuliano parou, a chance é para você, garoto, tocou para Roça, levou para gol, há um tremular festivo de bandeiras tricolores, uma campanha realmente magnífica que vai se identificando com o time raçudo, time valente, time que vai na raça como essa jogada. Este é o futebol raçudo que eu quero ver. Raça requentando a boca da Botija. Chulou, Zecão, chulou, o Cacimbo caiu, você se encheu nessa, Zecão, agora vai lá, Zecão. Vai buscar lá dentro, Zecão.
o centro, executa, fechado, subiu Enéas de cabeça. E que gol! Enéas é o nome dele. Enéas de cabeça, confere quando ficou estática a retaguarda São Paulina. Estão tremulando as lindas e estupendamente coloridas bandeiras da Portuguesa. Há uma festa na Gentilusa. Enéas quando eram passados 32 minutos da fase primeira, de cabeça conferindo. Cochilou, Valdir, cochilou, o castigo caiu. Você se encheu nessa, Valdir, agora vai lá, Valdir. Vai buscar lá dentro, Valdir. Correu, bateu, gol do São Paulo. Rocha na cobrança de penalidade máxima, o primeiro na série dessas finais do Campeonato Paulista de Futebol. Bateu muito bem, tiro rasteiro no canto esquerdo. Ele deu uma gingada de corpo na corrida. O Zecão caiu para o lado direito, a bola mansamente. Agora, Valdir Pérez brincando, vem conversando com o de cá, os dois ex-companheiros da Ponte Preta de Campinas. De cada um tapinha no Valdir, tudo bem. Segundo pênalti para a Portuguesa cobrar. Tomando posição de cá para a cobrança do segundo pênalti da tarde de hoje. Decisão do Campeonato Paulista de Futebol. Rocha nervoso ainda. Falando aqui com o Romualdo, agora ele tenta acalmá-lo. Tomando posição de cá, atenção, autorizado, correu. Não valeu, já havia se mexido. Valdir saiu. Valdir do Círio chamou-lhe atenção. Tomando posição de cá para a cobrança do pênalti, o São Paulo faturou o primeiro. Rocha conferindo de cá, correu, bateu, espalma, Valdir! Frente o São Paulo, é cumprimentado o Valdir Pérez no primeiro pênalti. Olha o povão curtindo, gente do São Paulo, explode o Morumbi. Foi uma cobrança muito forte do de cá, que balançou muito antes da cobrança. Acabou o Valdir saltando muito bem, sem se mexer, diga-se de passagem, espalmando a bola que foi chutada no campo. Serginho para o São Paulo, vai bater, Zecão novamente no gol. Rocha completamente esgotado, sentado no gramado, cabisbaixo, nem olha para o pênalti. Tomando posição, Serginho para a cobrança do outro pênalti. O artilheiro no campeonato. Capricha, garoto, que a vantagem já é tricolor. Autorizado, Serginho correu, bateu, gol! No São Paulo, Serginho conferindo de pênalti. É, batalha, tem a impressão que lá no gol foi também treinou, porque pelo menos muito bem executadas as duas cobranças do São Paulo. O Serginho agora bateu violentamente no canto direito. Bola rasteira também, o Zecão foi para o lado esquerdo e tá aí. 2-0 para o São Paulo na cobrança. Não sei se você concorda que também é uma grande diferença entre os goleiros, né, Canto? Segundo 2-0 para o São Paulo, atenção, povão curtindo. Autorizado, correu, bateu para fora! Para fora de campo. São Paulo continua com 2-0. Há necessidade de pelo menos mais um. São Paulo para a cobrança do terceiro pênalti. São Paulo. Jogadores do tricolor ficam ajoelhados no centro do campo. Há um nervosismo exagerado invadindo o Morumbi. Afinal, ganha emoção na cobrança dos pênaltis. Tomando posição o tricolor. Pode terminar aí o campeonato. São Paulo está pertinho do título. Chicão com incumbência na cobrança do pênalti. Tomando posição São Paulo Futebol Clube. Chicão, 5 é o dele. Vai tomar posição para a cobrança. Aí, garoto, conversa com a menina. Tem chuteira, meia, camisa. As bandeiras estão tremulando. Povão inteiro te curtindo e o placar é teu 2-0. Autorizado, Chicão, atenção. Correu, bateu, Chicão, gol! No São Paulo, Chicão de pênalti. Conferindo o terceiro, São Paulo 3-0. Agora para a grande final. O último pênalti da Portuguesa. Pó invadindo o gramado, impedido pelo pelo bandeira Romualdo Arpicílio. Exatamente, eu não sei, porque agora existem quantas cobranças ainda para... Faltam 3 para a Portuguesa, ela pode empatar ainda. Não é campeão São Paulo. 3-0 São Paulo, agora sim, a final. Tatá autorizado. Correu Tatá, atenção, correu, bateu, defendeu Valdir Pérez.
defendeu Valdir Pérez, Cândido Garcia, Fausto Silva, o José ele está olha o medo, o São Paulino cantando junto. Você ouviu o programa Arquibancada Caipira.